Boa noite, pessoal. Mais uma live hoje, super interessante. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre o sistema dopaminérgico de recompensas. Alguém já ouviu falar nisso? Talvez vocês não tenham escutado sobre isso ainda, mas eu posso garantir que todos nós somos movidos pelo sistema dopaminérgico de recompensas. E é ele que nos faz ter um incentivo extra para buscar nossos objetivos, para fazer com que a gente levante da cama todos os dias, vá atrás do que a gente quer, né? E esse é o sistema dopaminérgico, né? Então a dopamina é um neurotransmissor muito importante na fisiologia humana, tá? Ela é produzida por núcleos do nosso cérebro chamado gânglios basais, tá? Uma região do nosso cérebro, e menos de 1% dos nossos neurônios, na verdade, produzem dopamina. Mas é muito interessante, pois a dopamina, ela tem um papel importantíssimo na nossa fisiologia. Você sabe que em 1954 se descobriu o que a dopamina era capaz, né? Foi realizado um estudo, tá? Em 1954 com ratinhos, realizado por James Olds e Peter Miles e Peter Miner, e esse estudo com ratinhos foi realizado da seguinte forma: se colocou um eletrodo, né, numa região intracerebral dos ratos, tá? E quando se estimulava esse eletrodo, se notou que os ratinhos ficavam animados, que os ratinhos ficavam ativos, né? Então, eles colocaram uma barra onde os ratinhos podiam se apoiar e receber esse estímulo. E esses ratinhos acabaram, então, né, indo sucessivamente atrás dessa barra para fazer com que esse estímulo acontecesse, né? Então se descobriu ali que existia um neurotransmissor e uma região do cérebro que era uma região de recompensa. Depois, né, a gente sabe que eles fizeram um estudo, então, onde eles colocavam entre uma barra e outra que dava estímulo uma gaiola que era eletrificada. Então os ratinhos tinham que tomar um choque para conseguir ir até o outro lado da gaiola para fazer o estímulo, para desencadear o estímulo. E eles faziam isso, preferiam tomar choques até isso. Os ratinhos fizeram tanto isso que chegaram então a morrer em virtude de exaustão, de tanto que eles estimularam, né, a produção desse neurotransmissor. Posteriormente, se descobriu que esse neurotransmissor era a dopamina, né? Então, existe um sistema de recompensa, né, onde todos nós estamos sujeitos, que é ativado por determinados estímulos, né? Estímulos que nos geram, então, prazer. Então, quando nós entramos em contato com algum estímulo que nos gera prazer, esse estímulo faz com que, ou a expectativa de entrar em contato com esse estímulo, nos faz com que a gente tenha uma descarga de dopamina. E essa descarga de dopamina, então, nos dá uma sensação intensa de prazer. Isso faz com que a gente busque incessantemente, né, de maneira inconsciente, inclusive, né, buscar esse prazer. E essa é a origem de uma série de comportamentos humanos, entre eles a origem dos vícios, tá? Então, toda a adição, todos os vícios, por exemplo, do jogo, né, a pessoa fica com aquela sensação, ele experimenta ganhar no jogo e fica com aquela expectativa de novamente ganhar, e isso gera uma descarga de adrenalina e faz com que ele tenha aquele comportamento repetido. O uso de drogas também, né, o álcool, tá?
as relações, a paixão, tudo isso está relacionado muito ao sistema dopaminérgico, né? Então, esse sistema de recompensa. Mas qual é a relação disso com a questão da obesidade, Dr. Fernando? Nós sabemos que existem estímulos diferentes, né, provocados por determinados alimentos que são vigorosos, né, através dos estímulos nossos, dos nossos sinais, através de estímulo desses nossos sinais, esses estímulos são vigorosos na produção de dopamina e nos dão essa sensação de prazer. E isso faz com que nós tenhamos, muitas vezes, um comportamento repetido. Isso faz com que uma pessoa coma, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, né, e mesmo estando com saciedade, sempre tenha vontade de comer mais. Ou faz com que a gente tenha aquele vício por doce. Se sabe que a glicose, que a sacarose, que a frutose, né? Mas enfim, componentes doces estimulam muito esse núcleo do prazer. Por isso que eu já falei aqui para vocês várias vezes de que o vício da glicose, o vício do açúcar, ele em algumas circunstâncias ele é inclusive mais forte, e tem estudos mostrando isso também, do que o próprio vício da cocaína. Então os ratinhos muitas vezes preferem buscar a glicose do que buscar a cocaína. Tem um estudo demonstrando isso. Tá? E essa questão do vício da glicose, então, ela ocorre em função desse estímulo. E a indústria, ela vai tentar sempre buscar alimentos que vão lhe estimular o sistema dopaminérgico. Para quê? Para que você acabe fazendo comportamentos repetidos de consumo daqueles alimentos. Então, os refrigerantes focam muito nessa questão, as empresas que fazem doces, as empresas que fazem farinha. O carboidrato tem esse potencial muito grande de estimular o centro, o núcleo do prazer, de desencadear uma liberação da dopamina. Quando nós estimulamos esse núcleo do prazer, esse núcleo da dopamina, né, esse sistema de recompensa, nós temos então um estímulo inconsciente. E posteriormente essa via metabólica da dopamina, ela vai para o nosso córtex pré-frontal, que é uma região aqui próxima da nossa testa. E ali nós temos então a consciência. Quando nós temos a consciência, muitas vezes esse estímulo é muito forte e não dá tempo, ou esse estímulo é mais forte do que a nossa própria consciência. E não dá tempo de a gente inibir esse estímulo dopaminérgico. Quantas vezes você já se pegou daqui a pouco comendo um doce, sem mesmo perceber que você estava com vontade de comer aquilo? Simplesmente botou na boca. Por quê? Porque é quase que um reflexo de você fazer aquilo. E depois que você colocou na boca, você, mas eu estou de dieta, eu não poderia estar comendo isso. Isso ocorre muito. Isso ocorre às vezes, pessoal, quando a gente está dormindo, né? As pessoas às vezes estão na cama, estão sonolentas e logo que acordam, elas têm o sistema de controle imaturo ainda, o sistema de controle não está totalmente ativo. Então o sistema dopaminérgico acaba tomando conta e fazendo com que alguns pacientes, algumas pessoas acabem comendo compulsivamente antes de estarem bem acordadas. Isso é muito comum. Isso é uma das coisas do sistema de recompensa, né? Então nós temos um looping, né, que é o hábito, a recompensa, né, e também as questões relacionadas ao vício, né? Então esse hábito, essa recompensa fazem com que a gente acabe se viciando nesse processo. Então, como é que nós podemos fazer para burlar o sistema de recompensa? Nós temos então que buscar uma recompensa em coisas que são mais saudáveis. Não é fácil? Muitas vezes não é fácil,
Mas o poder do hábito, assim como ele pode exercer um poder negativo no sistema de recompensas, ele também pode exercer um poder positivo. Se você conseguir extrair prazer fazendo uma atividade física, aquele prazer vai também estimular o sistema dopaminérgico. Se você conseguir ter prazer numa relação que é saudável para você, essa relação saudável vai lhe estimular o sistema de recompensa dopaminérgico e você vai tendo essas relações saudáveis. E essas relações saudáveis podem ser com a comida. Para isso nós precisamos tapear o nosso sistema dopaminérgico e driblar então essas questões relacionadas aos maus hábitos, né? Outra coisa, uma das questões que nós podemos perceber é que, como qualquer vício, quando você entra em contato com não existe moderação nesse sistema, né? Ou você abole, né, e consegue abolir então totalmente o consumo de determinados alimentos que estimulam muito o teu sistema dopaminérgico, e isso faz com que ao longo do tempo aquela vontade, aquela lembrança do prazer vá ficando para trás. Isso é uma coisa que acontece muito também, né? Não há como negociar muito com o nosso sistema dopaminérgico. No momento em que nós estamos estimulando ele aos poucos, nós não conseguimos nos livrar do vício, tá? Então, com açúcar, a melhor alternativa é essa, é simplesmente você não ingerir. E uma outra forma, isso é uma questão que a gente trata bastante também, não adianta não comer açúcar, mas tentar achar substitutos para o açúcar. Por exemplo, ficar o tempo todo tentando achar alimentos fit, ricos em produtos ou de adoçante artificial, ou mesmo ricos em produtos de adoçantes naturais que não são absorvidos, que não elevam a insulina, mas que estimulam o nosso sistema dopaminérgico igual. Então você vai permanecer sempre com aquela vontade de ingerir o doce, né? Ao passo que, se você simplesmente abolir essa situação de se alimentar com coisas doces, ou deixar pelo menos isso mais espaçado no tempo, não ter a rotina de comer produtos açucarados ou produtos com gosto doce, naturalmente você vai então deixando para trás aquela memória do prazer com o doce. E isso vai então, como é que a gente pode ir dessensibilizando o seu sistema dopaminérgico, tá? Então, essa é uma questão muito importante que eu gostaria de abordar com vocês. Outras questões que são importantes também são neurotransmissores que atuam, né, que têm um papel importante na ativação desse sistema dopaminérgico. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês já devem ter ouvido falar nos análogos do GLP-1. Tá? Os análogos do GLP-1, tá? O peptídeo glucagon-like, ou análogos do receptor peptídeo 1, tá? Eles estimulam a insulina, tá? Eles reduzem o glucagon e eles geram então saciedade, porque eles conseguem atuar no sistema dopaminérgico, né? Eles têm uma interação com o sistema dopaminérgico, reduzindo então essa produção de dopamina em excesso, tá? Então, aqueles medicamentos análogos do GLP-1 têm esse papel. É aí que funciona, que a ação deles atua, tá? Outro neurotransmissor interessante e que eu gosto de abordar sempre é a leptina. A leptina, ela é produzida pelos nossos adipócitos e ela é um neurotransmissor. Ela é considerada uma adipocina, tá? Eu já falei aqui para você sobre a leptina. A leptina, então,
ela é produzida pelos adipócitos, mas ela vai atuar lá no hipotálamo, tá? E ela vai ter, então, uma ação sobre os receptores dopaminérgicos, dessensibilizando esses receptores dopaminérgicos. Nós sabemos que quem tem um estímulo, né, uma produção aumentada de leptina, tem a tendência a estar com mais saciedade. Né? Quando nós produzimos mais leptina, nós temos mais saciedade. Com exceção, né, de pacientes que são muito obesos e que são obesos, que produzem muita leptina. E muitas vezes, quando eles estimulam, quando há uma ação da leptina associada a um excesso de insulina na corrente sanguínea, nós podemos então conviver com uma situação que se chama uma espécie de resistência à leptina. Então, assim como acontece a resistência à insulina, pode haver também uma resistência à leptina. E havendo a resistência à leptina, nós não vamos ter então o efeito, né, de saciedade que a leptina costuma desencadear. Tá? Então, são questões importantes que eu gostaria de abordar com vocês, é um bate-papo rápido. Né? Alguém de vocês percebe essa ação da dopamina em alguma situação da vida de vocês? Tá? Eu me lembro de várias, né? Várias ações da dopamina na minha vida. Mas uma das coisas que funciona, né, é a gente tentar superficializar na nossa mente e ter um entendimento de quando a dopamina está agindo. Então nós conseguimos analisar assim, olha, a dopamina está vindo aí, eu estou sendo impulsionado por um impulso a fazer uma coisa que conscientemente não devo fazer. E quando nós tomamos a consciência desse ato, nós conseguimos muitas vezes frear a ação da dopamina quando ela vai ser prejudicial para a gente. Então, essa é uma das estratégias que nós podemos modular, então, a dopamina, fazendo essa abordagem de tentar trazer do plano inconsciente aquele impulso para um plano mais consciente. E quando a gente consegue nos conscientizar de que aquilo não é bom para a gente, e a gente consegue que essa consciência seja maior do que o estímulo dopaminérgico, nós conseguimos, então, inibir aquela ação que na verdade não é boa para a gente. Tá? Então essa é uma das estratégias que a gente usa para frear, por exemplo, a compulsão por doces, a compulsão alimentar, né, do sistema dopaminérgico. Outra ação, vou dar um exemplo a vocês da ação da dopamina que acontece em todos nós durante a nossa vida. Nós sabemos que quando nós somos jovens, nós temos, assim, crianças, nós temos menos dopamina. Né? E os nossos receptores de dopamina não são tão sensibilizados. Em algumas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma filha que tem um estímulo de dopamina incrível, assim. Mas esse estímulo, essa hipersensibilização dos receptores de dopamina, ela costuma acontecer, sabe quando na nossa vida pela primeira vez? Na adolescência. E na adolescência, que os jovens acabam, então, se sentindo entediados, né, e buscando estimular essa região do prazer com outras questões que eles não estavam habituados. E aí pode haver, então, esse contato com a droga, pode haver, então, né, fazer alguma coisa errada, é aquela rebeldia do estímulo da dopamina que acontece na adolescência, que é muito comum, né, e que eu acho que todos vocês já passaram por isso, se já foram adolescentes, ou estão passando com seus filhos adolescentes. Né? É natural isso, porque a dopamina tende a fazer com que a gente fique mais ativo.
A dopamina é que fazia os homens das cavernas terem impulso para ir caçar, terem impulso para se relacionar com a parceira. Então, isso são coisas que a gente tem que ter consciência que nós vivemos em função desse estímulo de dopamina. E a gente, quando consegue dominar isso de uma forma mais racional, a gente consegue saber quando esse estímulo é uma coisa boa e quando esse estímulo é uma coisa ruim. Quando, por exemplo, outro estímulo de dopamina aqui, tem muitas mulheres aqui que devem ter esse estímulo de dopamina para compras compulsivas, é ou não é? Né? Eu falei mulheres, mas tem muitos homens também, né? Mas aquele estímulo, aquela compra recorrente, né? A pessoa entra no shopping, faz o mesmo caminho sempre pela rotina do prazer, né? E ela tem aquela vontade de comprar e quando ela compra, passa. E aí ela fica até numa situação assim de quase depressão, de não tem a mesma graça e depois chega em casa e tem vontade de comprar de novo, é aquela compulsão. Isso é uma característica da dopamina também, né? Então, são essas situações em que esse circuito de recompensa se pronuncia na nossa vida. Os animais, por exemplo, todos eles têm a mesma, né, fisiologia cerebral é muito semelhante. Né? Esse estímulo de dopamina acontece no mundo animal também. Os cachorrinhos, quando a gente, né, doutrina eles, quando a gente, né, faz o adestramento, a gente usa muito desse sistema de recompensa. É um sistema que também é utilizado com os animais e que as grandes empresas se utilizam na gente. Então você tem que saber quando você está sendo submetido ao estímulo dopaminérgico, que se chama neurociência. Tem muitas empresas que utilizam muito da neurociência para quê? Para que você consuma delas. E vão tentar estimular o teu sentido de prazer. E vão usar os seus sentidos para isso. Vão usar o teu olfato, vão usar o teu paladar, vão usar a tua visão, vão usar o atendimento, vão usar o tato, vão usar todos os teus sentidos para tentar te estimular de alguma forma a consumir o produto. E consumindo, através desses estímulos, tentar desencadear alguma sensação prazerosa de estímulo, então, olfativo, né? Marketing olfativo, alguma sensação prazerosa de estímulo dopaminérgico, e vai fazer com que você faça aquela compra ou aquele consumo de forma recorrente. Você compreende que isso tudo está interligado? Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, uma live rápida hoje, tá? Sobre o sistema de recompensa dopaminérgico, tá? Esse sistema que é o sistema que move o mundo e que nós temos que saber lidar com ele, ok? Um abraço e até a próxima live.